Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo bíblico. Que alegria é poder compartilhar com você esse conhecimento do livro de Atos. Nós estamos estudando o capítulo 7. Hoje será a partir do versículo 40 até o final, que é o versículo 60. Então eu gostaria que você, nesse momento, pegasse a sua Bíblia, pegasse um caderno para você anotar tudo que estamos falando aqui e você possa colocar em prática no dia a dia aí na sua vida. Lembrando que eu preciso muito que você deixe a sua opinião aí nos comentários para que eu possa elaborar, né, cada dia mais um estudo mais focado no propósito que vocês tanto querem saber sobre a palavra de Deus, tá bom? Então eu gostaria muito, é muito importante você colocar a sua opinião para que eu possa assim estar oferecendo o melhor a todos vocês. Então vamos lá fazer a leitura juntos a partir de Atos, capítulo 7, versículo 40, diz assim, olha, vamos ler a partir do 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, faze-nos Deus que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e abandonou o que os servissem, servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportavos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Gente, como é forte essa palavra, né? Como ela é edificante. Primeiro a gente percebe aqui
que muitas das pessoas que estavam vivendo esse contexto ali, que Estevão estava anunciando as promessas, anunciando a verdadeira comunhão com Deus, a gente percebe que fica bem claro que as palavras de Deus, ao dizer assim, abandonou, né? E Deus os abandonou. Por quê? Por causa da influência que eles estavam tendo. Deus deu o tempo, Deus mostrou onde estava errado, Deus orientou, mas o povo não queria mudar os caminhos, eles queriam continuar, né? Então, Deus não, na verdade, Deus, ele tinha que ter uma atitude. Não é assim com o seu filho? Né? Você corrige ele 1, 2, 3 vezes, cada vez você vai mudando a correção, você não corrige toda vez da mesma forma, né? Uma vez você dá umas palmadinhas, outra vez você põe no cantinho, outra vez você tira alguma coisa, até que ele entenda que o que ele está fazendo, está praticando, não é algo agradável. E aqui Deus não continuará demonstrando amor e perdão caso não haja resposta da sua parte. Então Deus estava esperando a resposta do povo. Não, nós vamos mudar a nossa conduta, nós vamos mudar a nossa forma de buscar o Senhor, nós vamos abandonar os nossos ídolos, né? Uma vez que isso fosse colocado em prática, com certeza Deus não os abandonaria, mas não tinha como Deus permanecer com eles, sendo que eles estavam adorando outros deuses, certo? Outra coisa que a gente percebe aqui, que Deus sempre teve um padrão divino para ser seguido ao seu povo. Então vejam só, não sei se você já ouviu falar que até o inferno é organizado, já ouviu falar nisso? Então, exatamente isso. Se o mundo espiritual é organizado, tanto o céu quanto o inferno, imagine aqui na terra. A obra de Deus, ela continua sendo organizada. É necessário com que haja uma ordem, uma decência na família, na igreja, no trabalho, em todos os lugares existem ordem, existe uma disciplina. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo no qual as pessoas não querem viver a disciplina. Cada um quer ter a sua opinião e quer que ela seja aceita, né? E na verdade, para tudo existe um bom senso, para que haja ordem e decência. Porque se não tiver, vira bagunça. Olha o que estava acontecendo aqui. Por mais que tivesse a orientação de Deus, que não era para ter outros ídolos, foi a primeira coisa que eles fizeram, né? Então vejam só, quando nós vamos para a casa de Deus, quando nós vamos para a igreja, existe ordem e decência. Há pessoas que querem chegar na casa de Deus e falar, ah, não, mas na igreja que eu fui era assim, mas na igreja que eu ia era assim. Então vejam só, você está saindo de um contexto e entrando na casa de Deus, né? Você está saindo do erro, da angústia, da depressão, da ansiedade, está entrando na casa de Deus. Então não é hora de dar opinião, é hora de receber o que Deus tem para te dar. É o que estava acontecendo aqui. O povo queria emitir a sua opinião de como buscar a Deus através de outros deuses. E Deus estava falando assim, não, isso eu não quero, isso não pode, isso eu não vou aceitar. Vocês vão ter que tomar uma decisão. Então a mesma coisa quando a gente vem para a igreja. Não é o pastor que tem que mudar a igreja, né? Para nos agradar. Não é o trabalho que a gente entra que tem que mudar para nos agradar, não. Tudo existe disciplina e isso começa de Deus mesmo. Deus estabelece um padrão e assim a gente precisa seguir esse padrão para que haja realmente uma ordem e uma decência, para que haja realmente a manifestação do poder de Deus. A gente vê uma ordem e decência desde o momento da Páscoa, que Deus deixa estabelecido como que ele queria que fosse feita a Páscoa, né? E até os dias de hoje existe ali a forma correta, o padrão foi se passado de geração em geração. É claro que existem modernidades, né? As coisas vão ficando mais simples. Hoje em dia a gente não precisa ir lá tirar a uva, moer a uva, fazer todo o processo para a gente tomar o suco da uva, né? Não, hoje nós vamos lá no mercado, tá tudo engarrafadinho, tudo bonitinho, ou até mesmo quando a gente vai usar na Santa Ceia, a gente compra lá na internet, chega na nossa casa, ali toda a Santa Ceia a gente serve. Então vejam só, a modernidade, ok, mas a gente não pode mudar. Não vou dar mais o suco da uva, agora eu vou dar Coca-Cola na Santa Ceia, porque Coca-Cola todo mundo gosta,
né? E suco de uva tem gente que não gosta, tem gente que, né, não quer. Não, mas peraí, Deus deixou a Coca-Cola ou Deus deixou o suco da uva? Então veja só, como que é necessário com que as coisas tenham um padrão. E ele precisa ser seguido. E se Deus deixou, gente, é porque ele sabe que é algo que realmente vai edificar as nossas vidas. Então vejam só, como é importante a gente entender que existe um padrão, existe uma forma correta, uma liturgia nas igrejas, uma liturgia para ser seguida, e quem está chegando não é para dar opinião, quem está chegando é para aprender o que aquele lugar tem para te oferecer, né? A não ser que ela seja te perguntada, caso contrário, né? Veja que em nenhum momento Deus perguntou para eles assim: vocês querem adorar outros deuses ou vocês querem me adorar? Não, Deus não perguntou nada. Deus simplesmente falou assim: não quero que tenha ídolos, e pronto, final. E vocês estão entendendo? Como que a gente precisa ser mais ouvintes, né? Ouvir mais e falar menos. Esses dias eu ouvi um pastor que fala assim que no mundo a gente é ovelha muda, com Cristo a gente é boca aberta. Então, com Cristo a gente fala, mas lá fora a gente ouve, né? E faz aí um filtro. Então, vejam só, eles estavam nessa época aqui resistindo ao Espírito Santo, né? Não queriam se submeter às normas e às leis. E uma vez que você não quer se submeter, você não tem direito dos benefícios que o cristianismo pode te oferecer. Os benefícios que Deus pode te oferecer. Quer dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu quero com que as janelas do céu sejam abertas e bênçãos sem medida sejam derramadas sobre a minha vida, né? Eu quero todas as promessas do Senhor, mas eu não quero obedecer. Não existe isso. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo no livro de Atos, capítulo 7, está bem claro aqui, ó. Existe uma ordem, existe aí uma decência. Você quer as bem-aventuranças, você quer os benefícios, ok, estou disposto para te dar. Mas, porém, é necessário você obedecer. E é muito importante que nós venhamos nos lembrar que temos o direito do arrependimento. Talvez hoje você esteja assim: nossa, mas a pastora tá falando isso daí, eu tô com peso, eu tô com julgamento. Arrependa-se. Apenas dobre seu joelho, pede perdão para Deus sinceramente do seu coração e muda a sua conduta. Aquilo que você reclamava, não reclame mais. Aquilo que você ficava dando pitaco, não dê pitaco mais, né? Apenas coloque em prática o arrependimento. E aqui a gente percebe também que fala-se da importância de nós mantermos a comunhão com Cristo, mantermos a nossa vida em Cristo, acreditando que a palavra dele é a direção sobre as nossas vidas. E para finalizar, porque já alonguei aqui, né? A palavra de Deus fala sobre o circunciso, né? O que é a pessoa circuncisa? É aquela pessoa que significa que é cortar fora. Circunciso é aquele que corta fora. Incircunciso é aquele que não corta fora. Cortar fora o quê? O mal. O mal que tenta alojar no nosso coração, o mal que tenta alojar na nossa mente, o mal que tenta alojar nos nossos caminhos. Aqueles que estão buscando a Cristo são circuncisos de coração. O que isso significa? Eu corto o mal do meu coração. Eu oro, eu busco, eu faço com que este mal não crie raízes no meu coração. Uma pessoa circuncisa. Mas o incircunciso, ele age ao contrário. O incircunciso não corta o mal, ele deixa a ira criar raízes, ele deixa o ódio criar raízes, ele deixa os ciúmes, a inveja, os pensamentos incorretos criarem raízes na sua vida. E isso traz a consequência de ser chamada uma pessoa incircuncisa, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos permitir, nos ajudar a termos um coração circunciso, que é cortando o mal de todo o nosso coração, tá bom? Então, esse é o estudo de hoje do livro de Atos. Eu espero que você tenha gostado. Quero que você deixe a sua opinião para que semana que vem, quando eu for trazer o estudo, eu possa aí trazer cada dia mais algo que venha atrair a sua atenção e possa edificar a sua vida. Agradeço a participação de todos vocês. Até a próxima. Deus abençoe.